Já. Ok, estamos aqui em direto a partir do canal oficial, a página de Venâncio Mondlane para Maputo e para a diáspora, considerando que estamos na Alemanha, então a diáspora é tudo o resto fora da Alemanha. Boa noite, vamos começar a nossa sessão aqui, a partir de Berlim. Eu sou o Venâncio Mondlane. Para facilitar a nossa conversa de hoje, se calhar pode não ter dado para toda a gente, mas eu preparei aqui uns 3 livrinhos. Se não tiverem todos, não há problemas, vai ser reproduzido para toda a gente, que é para ver se a gente consegue tocar os aspectos mais importantes e não ter que falar de tudo, né? Que íamos levar 4, 5, 6, 7 horas a falar sobre o manifesto do programa. Então, para facilitar, tem aqui estes 3 livrinhos, sendo que um deles o resumo do meu perfil. Portanto, quando é que eu entrei na vida política, em 2013, na vida política ativa, e uma pequena biografia também que está aqui no verso, né? O segundo tem a ver com valores, porque muitas vezes quando se apresenta manifesto, normalmente vai-se logo para os aspectos técnicos do manifesto, não é? O que nós queremos fazer com a saúde, na educação, na indústria, na agricultura, por aí fora, mas nós preferimos primeiro falar de valores, quer dizer, falar da parte ética. Quais são os valores que nós defendemos? Quer dizer, nós estamos a nos candidatar para a presidência da República, mas que tipo de valores nós queremos carregar conosco para o próximo governo? Então tem aqui um livrinho que resume isso, sendo que um dos valores mais importantes é o valor da integridade. E esse valor da integridade, que nós queremos um governo íntegro, a pergunta sempre vai ser esta, né? Porque pode parecer, bom, estamos a usar um conjunto de palavras, e às vezes palavras ditas assim são bonitas de dizer, mas depois fica aquela dúvida, mas como é que você vai comprovar isso? Está falando de integridade, mas em termos práticos, como é que isso vai ser feito? Então, quando a gente fala de integridade, um governo íntegro, é preciso que existam elementos visíveis, comprováveis, de há integridade ou não há integridade. Então, uma das coisas que é o compromisso assumido para o próximo governo, uma das coisas é a transparência, primeiro, na composição do próprio governo e nos negócios do Estado. Então, o que quer dizer com isso? Transparência na composição do governo significa o quê? Há muita coisa do nosso próprio governo que é assumido como se fosse segredo do Estado, ou aquilo que dizem tecnicamente, como se fosse informação classificada, quando na verdade são essas informações classificadas que colocam em causa a própria integridade do governo. Estou a falar de quê? Salário do Presidente da República, regalias do Presidente da República, patrimônios do Presidente da República, empresas do Presidente da República, ações, todo tipo de bens materiais, ações financeiras, não sei o quê. É importante o nosso compromisso disso se tornar público, deixar de ser segredo de Estado. Portanto, quem quiser ir ao site, por exemplo, no portal do governo, tem que chegar lá e encontrar quanto é que o Presidente recebe, quantas são as despesas do Presidente, quais são as despesas fixas do Presidente, quais são as regalias que ele tem, deixa de ter, que tipo de empresas tem, não tem. Falo do Presidente, falo também do governo no geral. São os ministros, são os vice-ministros, são os secretários do Estado. Vamos falar sobre isso, que esses são alguns inúteis que temos que varrer. É o conjunto todo daqueles que estão a gerir o Estado. Isso é o Fora do governo principal que nós estamos a colocar, de coisas visíveis para a gente saber o que é integridade. Isso tem que ser conhecido, tem que ser público. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os negócios do Estado. Até hoje, nós já temos mais de 30, 40 anos que andamos em Moçambique com os tais chamados grandes projetos. Hoje, pior ainda, com gás, com petróleo, ainda temos projetos muito maiores de bilhões de dólares. A gente ouve falar destes bilhões todos,
mas o povo nunca teve acesso a um contrato. O contrato entre o Estado e uma N, o contrato entre o Estado e uma Anadarko, ninguém conhece. O contrato entre o Estado e uma Sasol, ninguém conhece. Então, estes grandes negócios do Estado, que são feitos em nome do povo, têm que ser conhecidos, têm que ser públicos. Portanto, qualquer cidadão tem o direito de ter acesso a esses contratos. Então, isto é que vai garantir a gente ter um governo íntegro. Se a gente não faz isso, a gente fala de integridade, fica apenas uma palavra vazia, mas é sentido. É preciso darmos essas garantias. Então, esses são compromissos que, antes de falar do manifesto, estamos a assumir com o povo moçambicano, doméstico e na diáspora. São compromissos que estamos a assumir. Não é? Porque eu vinha, quando saímos de Moçambique, vinha no avião com o senhor moçambicano. Ele é moçambicano, mas também é português. Tem uma grande quinta na Beira, chamada Quinta dos Crocodilos, não sei se alguém já ouviu falar. Sim, essa quinta que chegou a ter cerca de 24 mil crocodilos, mas na altura de Itá houve destruição lá, então agora tem cerca de 6 mil. Então eu estava a conversar com ele no avião. Então ele perguntava, mas Nancy, ok, vamos lá agora falar assim, terra a terra. Qual é a primeira medida que a gente tem que tomar no Moçambique para a gente ter as coisas a andar? Sei lá. Fui assim pensando e tal, não sei o quê. É verdade que eu tenho um manifesto, mas há vezes que fazem perguntas que é preciso não correr logo para ler o manifesto. Tentar perceber onde é que a pessoa quer chegar e dar uma resposta mais adequada, não se refugiar nos papéis, não é? Então, estamos assim a pensar os dois, vamos dizendo algumas coisas, mas chegamos num consenso. Que é preciso organizar o próprio Estado. Quer dizer, você não pode ter possibilidade de ter sucesso qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de política pública, qualquer estratégia, qualquer projeto de sociedade, se você tem um Estado desorganizado. Então, primeiro você tem que organizar o próprio Estado, não é? Então, organizar o Estado, uma das questões é esta que estamos aqui a falar. É preciso que haja transparência em quem está a dizer que quer governar, quem está à frente do Estado. Então, tem que haver essa transparência. Então, aqui começamos a entrar em, digamos, nas questões centrais do nosso manifesto. O primeiro pilar do manifesto que nós temos é exatamente a reforma do Estado e da governação. Este é o primeiro ponto. O segundo pilar do nosso manifesto tem a ver com desenvolvimento econômico ou desenvolvimento sustentável da economia. Portanto, tem a ver com os aspectos econômicos. O terceiro aspecto, quem tiver um livrinho pode encontrar isto a partir da página 8. O terceiro aspecto que nós temos para o nosso manifesto é o desenvolvimento do capital humano e do capital social. O quarto tem a ver com a paz, promoção da paz, da reconciliação. Porque o nosso país ainda não está reconciliado até hoje. Então, o quinto aspecto tem a ver com a modernização da defesa da soberania nacional. Então, isso tem a ver muito com as Forças Armadas e também o combate ao crime organizado. E o sexto e o último tem a ver com as relações externas de Moçambique, o reposicionamento das relações externas. Não é? Esses são os 6 pilares do nosso manifesto. Mas o que eu vou fazer? Para facilitar, porque a gente tenha de fato uma conversa e porque o manifesto ainda está no período da escutação. Ok, tá bem. Ainda não é definitivo. Nós já apresentamos o manifesto no dia 4 de julho, em Maputo, no Hotel VIP. No dia 12 de julho, apresentamos em Nampula. E este manifesto foi distribuído nas redes sociais, no WhatsApp, para toda a gente. Estamos nesta fase de recolher opiniões, sugestões, para até dia 24 de agosto, que é o primeiro dia da campanha eleitoral, a gente possa formalmente apresentar o manifesto definitivo. Depois de ouvir as sugestões, as críticas de toda a gente, em Moçambique e fora de Moçambique. Então, para tal, não vou estar aqui a falar ponto a ponto, como eu disse, ia levar muito tempo, mais de 6 horas. Portanto, estes 6 pilares do manifesto, cada um deles tem cerca de 3, 4 componentes. Então temos 20 componentes. Cada componente tem mais ou menos 5 medidas concretas. 5 medidas concretas são 5 ideias. Se multiplicarmos essas 5, vamos por 20, nós vamos ter cerca de 100 ideias para Moçambique. 100 ideias para mudar Moçambique.
Então, vejam só, se tivesse que falar sobre cada uma delas e descrever cada uma delas, era para ficar no tempo infindável. O que vou fazer é selecionar alguns pontos que acho que são extremamente importantes, não é? E depois vamos à nossa conversa, ao nosso debate, né? Aberto, para também poder opiniões vossas, poder as vossas sugestões, as vossas críticas. Bom, para começar, o primeiro pilar que a gente fala da reforma do Estado e da governação. O que é importante aqui quando a gente fala da reforma do Estado e da governação? Primeiro ponto. Uma das coisas que levou o nosso país durante esses quase 50 anos a estar são várias, a ficar estagnado como está, é a concentração de poderes excessivos numa pessoa, na presidência da República. Portanto, tem poderes que são importantes, são necessários para o presidente, mas tem poderes que é totalmente desnecessários que estejam concentrados no presidente. E alguns desses poderes são poderes que o próprio presidente exerce, mas na verdade deviam ser exercidos por parlamento, deviam ser exercidos pelo poder judicial, pelos tribunais, e ele concentra isso. Há poderes, por exemplo, que devem ser exercidos pela classe profissional dos professores universitários, pelas universidades. Ele está a nomear reitores das universidades públicas. É totalmente desnecessário um presidente se meter nisso. Isso era só deixar com a classe de ensino para, entre eles, nomear os reitores das universidades públicas, assim como o órgão de soberania, né? Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Procuradora-Geral da República. Isto aqui são cargos que é desnecessário que o presidente esteja a nomear essa gente. Porque depois, o que isto cria? No fundo, depois você cria uma situação de não garantir transparência no funcionamento do Estado. É por isso que até hoje, o Presidente da República tem um filho que esteve ali com os copos, meteu-se na estrada, atropelou umas crianças, abandonou, cometeu um verdadeiro crime. Mas até hoje não há uma acusação formal de crime contra aquele miúdo. Justamente por causa disto. Portanto, cometeu um crime público, visível a todo mundo, mas até agora a Procuradoria não abriu nenhum processo contra aquele miúdo. Porque é um filho do presidente. Porque é o filho do presidente. Então, é preciso acabar com isto. Esses excessivos poderes estão sobre o próprio presidente. O que faz? O próprio Estado anda de uma forma deformada. Então, é necessário que esses poderes excessivos do presidente sejam retirados e distribuir esses poderes para outras áreas para permitir o chamado check and balance, né? Permitir... Abaixo com eles! Abaixo com eles, todos! Ok. Agora, é verdade que vocês estão aí em casa, estão a ouvir bem isso? O som está bom aí? Ok, tudo bem. Depois como desenhos na tela, às vezes fico na dúvida, mas estão a ouvir. Então, o que nós vamos fazer de diferente? Porque esta coisa que eu falei de poderes excessivos do presidente, há muita gente que não sabe que fala disso. Acho que vocês já ouviram muita gente a falar sobre essa matéria, né? Não é uma coisa nova. Qual é a nossa proposta como CAD, como candidato presidencial de Inácio Malhado? Qual é a proposta concreta que nós temos em relação? O que acontece é que ganhamos as eleições, temos uma maioria no Parlamento, conseguimos mudar a Constituição da República. A gente retira esses poderes do presidente. Mas daqui a 5 anos, uma outra força ganha as eleições, tem maioria parlamentar, pode até repor esses poderes. Significa que nós temos que partir para uma via, temos que partir para uma via que permita maior estabilidade, que independentemente da maioria hoje ser do partido B ou do partido A, mas garantirmos que este consenso nacional de que existe poderes excessivos no presidente, isso não depender de quem ganhou e quem perdeu eleições. Então, qual é a proposta que nós temos? A proposta é pegar nesse conjunto de poderes excessivos
e fazermos um referendo em Moçambique. Tá bom? Então, isso aí, o que isso vai permitir? Vai permitir que seja uma decisão, não por quem tem maioria parlamentar, mas é uma decisão de maioria popular. Então, essa é a inovação que nós queremos fazer, o compromisso também que iremos assumir com o povo moçambicano, ganhando eleições, em 3 meses, até 6 meses no máximo, deve acontecer um referendo para decidir-se sobre esses poderes excessivos do presidente. E essa questão, ontem eu estava dando uma entrevista à DW, eu aproveitei ontem fazer um desafio. Porque se é um consenso nacional, todo mundo fala disso, seja da Renamo, seja do CAD, seja da Frelimo, todos dizem que há consenso. Ok, se há consenso em relação a isso, já que há pouco tempo eu vi que houve um candidato também que andou a copiar minhas ideias, apareceu a falar coisas que eu tinha falado a mesmo. Então não há problema nenhum, eu posso desculpar essa cópia, esse copy-paste e fazer um convite a esse candidato também para copiar mais uma coisa. Que o desafio que eu faço aos candidatos presidenciais é todos nós, antes de irmos para a campanha eleitoral, assumirmos um compromisso com o povo moçambicano que depois de ganhar as eleições, de fato estaremos disponíveis a libertar-nos deste excesso de poder, devolver esse poder ao povo. Então, esse compromisso, eu gostaria. Viva o poder! Povo do poder! Povo do poder! Povo do poder! Povo do poder! Ok? Então, esse seria um compromisso para os 4 candidatos presidenciais virem assumir perante o povo. Para quê? Para comprovarmos de fato que nós estamos agarrados ao poder, que queremos é servir e não nos servirmos. Então aí tem que haver um compromisso, não só palavras. Deixa assumir esse compromisso. Esse é o desafio que eu deixo para os outros 3 candidatos, para que a gente assuma publicamente esse compromisso de nos libertarmos desse excesso de poder. Outra questão que é extremamente importante, ainda na reforma do Estado, tem a ver com o poder judicial. É importante nós garantirmos uma reforma do judiciário. Em que sentido? Neste momento, acho que vocês todos sabem, em princípio dizem que há 3 poderes, poderes de soberania. Portanto, nós temos o Executivo. O Executivo onde tem a Presidência da República, o Conselho de Ministros e por aí fora. Depois tens o Poder Legislativo, o Parlamento, os deputados. Aí. Depois tens o Poder Judicial, que se envolve, ou o Judiciário, que se envolve os juízes, procuradores, tudo que tem a ver com a parte da justiça. Mas se vocês forem ver, efetivamente, há um poder que parece que consegue estar um pouco mais acima dos outros. O poder executivo quase que manda no poder judicial e manda no poder legislativo. Vamos dar um exemplo só para vocês perceberem isto. Os deputados, normalmente, por lei, o deputado é um fiscal do governo. A função do deputado ou da Assembleia da República é fiscalizar a ação do governo. Se o governo está a cumprir ou não está a cumprir com o programa aprovado no Parlamento. Se o governo está a cumprir ou não está a cumprir o orçamento aprovado no Parlamento. É a posição do deputado. Por outras palavras, quem fiscaliza o outro, a gente entende que está numa posição acima, né? Porque eu não vou ser fiscalizado por alguém que está numa posição abaixo da minha. Então, um fiscal, normalmente, é uma pessoa, vamos dizer assim, está acima do fiscalizado. Mas veja uma coisa. Há um período do ano
penso que um pouco depois da primeira sessão, que os deputados fazem a chamada fiscalização do governo. Portanto, saem da Assembleia da República, vão aos ministérios, vão às províncias, vão aos distritos, para ver até que ponto o governo está a cumprir ou não com o programa. A última fiscalização da Assembleia da República, sabe o que aconteceu? O ministro Mariano, que é do Executivo, mandou informar à Assembleia da República que não havia de haver verba para ele fazer fiscalização do governo, porque o governo tinha outras prioridades. Vejam só isso. Quer dizer, o fiscalizado diz ao fiscal: não vais poder fiscalizar, porque eu tenho outras coisas a fazer. Não para com a sua fiscalização. Quer dizer, eu mesmo que estar andando ali na rua, cometer uma infração na estrada, a polícia vira e diz: olha lá, polícia, arranja outro dia, hoje não tem dinheiro para levar na sua vida. Isso faz sentido? Mas isso tudo acontece por quê? Acontece exatamente porque o que está escrito, que a Assembleia da República, ou o Poder Legislativo, é órgão de soberania, no terreno, na prática, não é. Depende do Poder Executivo. Então, é preciso criar condições para que haja efetivamente separação de poderes. Só isso vai garantir transparência, só isso vai garantir que de fato se faça justiça no país. Então, a mesma coisa acontece com o Poder Judicial, os juízes. Uma das coisas por que os juízes não querem sair de Maputo, ir lá para um distrito, um posto administrativo, vamos supor em Tetesobo, por exemplo, ou ir para Chitima, vai lá para um tribunal. Ninguém vai para lá por uma razão muito simples. Porque o juiz, quando chega no distrito, ele é juiz. Chega lá, tem um administrador, tem um secretário do Estado, está lá. Para ter a casa protocolar, tem que pedir ao administrador e ao secretário de Estado. Quando o administrador e o secretário de Estado quiserem, podem lhe dar a casa. Para ter a mobília, é preciso pedir ao executivo. O salário depende do executivo. Segurança pessoal, porque os juízes têm direito à segurança, depende do executivo. Então diga-me lá uma coisa. Este juiz está à altura do dia que o administrador comete um crime, julgar de fato o administrador com isenção, com autonomia? Não tem capacidade. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Eu isso vi agora que fui para a Zona Norte fazer a pré-campanha. Eu notei uma coisa, na província de Niassa, a pessoa mais importante lá não é o governador. Não é o governador da província, nem é o juiz-presidente do tribunal da província, nem é o procurador da província. A pessoa com mais poder em Niassa, eu vi isso com os meus olhos, estive lá uma semana a assistir isso, é o primeiro secretário do Partido Frelimo. É o indivíduo que manda em todos. Manda no comandante provincial da polícia, manda na Cernic, manda no CIS, manda no governador, manda no primeiro secretário, no secretário de Estado, manda toda a gente. Eu vi isso. Um exemplo típico. Nós, no penúltimo dia, ia sair da acomodação, ia até a nossa nova delegação, porque graças a Deus, Cádiz já tem delegações em todas as províncias da cidade, na província de Moçambique, graças a Deus. Viva Cádiz! Graças a Deus. Então, nós íamos sair da acomodação até a nova delegação provincial de Cádiz. Chamamos o comandante da provincial, disse: comandante, não temos marcha. Vamos apenas andar um pouco do local onde estou acomodado até a delegação, para inaugurarmos a delegação e darmos algumas instruções. O comandante concordou conosco e tudo bem, fizemos o trajeto e esteve lá até onde eu estava acomodado, uma Indra com polícia e tudo, até
aquela história dele dizendo que era ter segurança, não sei que sabemos que não é bem isso. É tudo combinado com a polícia. Estamos a andar na rua, a caminhar, é a própria polícia que está nos a acompanhar que vira uma índria contra nós e bloqueia a rua. Ei, mas o que está acontecendo consigo? Estão nos a acompanhar ou estão para nos bloquear? Agora já viraram os carros para nós, já estão com as armas ali para nós e disseram, aqui não podem passar. Está aqui, foi concordado ontem, o roteiro está aqui. O que está a acontecer, seu comandante? Não pode. Não, o senhor tem que nos explicar o que está a acontecer. É porque como íamos passar do mercado, lá no mercado há uma outra força política que montou um palco em frente do mercado e estão lá a dançar. Então não queremos que haja escaramuças. Essa força política, quando é que veio falar convosco? Nós falamos disso, estamos consigo ontem, concordamos bem dono. Simples. O próprio comandante, depois de concordar conosco, Carlos, sobre o roteiro, pega o roteiro, manda para o WhatsApp para o primeiro secretário do Partido Frelimo, o comandante provincial da polícia, prestar contas a um quadro de um partido político sobre o outro. E aquele senhor, simplesmente, mandou a malta dele por uma plataforma de no mercado eles não podem passar, senão vai haver escândalo, esses gajos já nos conhecemos. Onde passa só levantam poeira, então vamos bloquear no mercado para eles não passar. Afinal, a história é essa, comandante. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos aqui provas de que solicitamos, comunicamos à polícia, concordamos consigo. Nós não vamos mudar por causa de um grupo, um outro partido, que vemos pura e simplesmente para fazer sabotagem. Não, aqui vocês não vão passar. Meus amigos, é desta ou nunca mais. Então o pessoal todo, os jovens, estavam de olhar para mim, porque eu estava no carro. Ali onde estava mesmo a polícia, eu só fiz um gesto. Aqui mesmo, pessoal. Passar. Não há outro caminho. Não tem... Aqui é só para passar. E aquela juventude toda furou aquela barreira da polícia, passamos. Então chegamos lá naquela plataforma. Nós éramos ali quase 4.000 a 5.000 jovens. Chegamos na plataforma e apanhamos uns 100 gajos vestidos com capulares vermelhas, já são vocês que não tiram problema. Os jovens já queriam esmagar a casa do pessoal, não façam isso. Vocês podem fazer, insultem, alevir e tal, mas não precisam bater a ninguém. Vamos ali a mandar vir os outros feitos uns pintainhos, só ouvindo ali. Então, ela passou. Mas isto aqui é um exemplo que estou a dar de que, de fato, a maneira como o nosso Estado está sendo gerido totalmente adulterado. Quer dizer, isto não pode. E isto é uma das razões principais das coisas não andarem como deve ser. Então, essa proposta da reforma do Estado, onde é que está a questão central do juiz, do procurador, todos eles estarem dependentes do executivo? Simples. Tudo isto depende de quê? De quem detém o dinheiro. A maneira de chantagear um juiz é exatamente o dinheiro, na execução orçamental, na altura do salário, na altura dos subsídios, na altura de dar atenção a uma coisa, até nem a corrupção, direitos que o juiz tem por lei. Eles usam isso como chantagem para ter domínio sobre o juiz. Então, qual é a proposta que nós temos em relação a isso? Nós falamos aqui que é preciso dar ao Poder Judicial autonomia para a execução orçamental. O que isto quer dizer? O Parlamento aprova o orçamento dos tribunais. Aquele dinheiro aprovado para funcionar os tribunais deve ser transferido para os tribunais gerirem o dinheiro de forma autônoma, sem precisar do Ministro das Finanças. Talvez estão a perceber, né? Significa, chega a altura de pagar salários aos juízes, não é preciso mandar uma folha para o Ministério das Finanças transferir o salário dos juízes. Não. O valor já está transferido para uma conta gerida pelo tribunal. O tribunal, de forma autônoma, faz o pagamento do salário dos juízes. Transfere um juiz para o distrito
É o próprio tribunal que tem um orçamento para colocar as condições de trabalho do juiz, sem depender do executivo. Então é aqui que estamos a dizer, autonomia na execução orçamental do judiciário. Isso vai dar alguma independência. Porque aí, quando o administrador cometer um crime, o juiz não tem problema nenhum, porque sabe que o salário dele não vai depender dos favores do administrador. As regalias, as condições, a proteção, a família, não depende nada do executivo. Aí ele tem capacidade de poder agir segundo a lei. Então, esta é uma das medidas que nós estamos a propor, tanto para o Poder Judiciário, assim como também para os tribunais. Porque, olha, veja uma coisa. Há o provérbio que diz que quem te paga te manda, não é verdade? Mesmo em casa, se você consegue, por exemplo, teu filho precisa de umas Nikes ou umas sapatilhas, ele sabe que, pá, meu pai, quando eu de vez em quando tive uma necessidade de ter uma bicicleta, ou ter uma moto, ou sei lá, ou dar de comer o filho, eu noto que o pai realmente consegue, na hora que eu tenho necessidade de pagar. Vocês não notam que, mesmo sem nos apercebermos, o filho te respeita mais. Né? Não é verdade isso? Respeita mais, né? Porque ele sabe que você paga as contas. Não é verdade? Né? Mesmo entre um casal, quer dizer, quando o marido consegue bancar as contas da esposa, a esposa até tem tendência de ser mais submissa, né? Não é uma coisa da natureza humana. Não é bem por ser um oportunista, né? Não é para a gente usar esses nomes. Mas é assim, a natureza humana, né? É um pouco a ver com isto, né? Então, há uma parte também dos juízes andarem assim em relação ao executivo por causa de quem lhe paga. Então, se você tirar o poder do governo, pagar os juízes, então o governo deixa de ter poder sobre os juízes. Não é? Essa é uma das questões. A outra, a reforma do Estado é também a reforma do sistema eleitoral. Nós temos um problema sério desde 94. Todas as eleições, a gente fala que essa Comissão Nacional de Eleições não presta. Isto é tudo uma fantochada. Moçambique não há eleições. É tudo um partido que manda em tudo. A nossa percepção é que a composição atual da Comissão Nacional de Eleições, ela reflete um período de transição. Portanto, quando houve o Acordo Geral de Paz, depois de 16 anos de guerra, para garantir confiança entre a Renamo e a Frelimo, para que ninguém sentisse que o outro é que está sozinho, está a fazer e desfazer, o que se fez? Fez uma Comissão Nacional de Eleições em que os partidos fizessem parte. Mas por causa daquele período de transição, por causa da guerra. Mas não era definitivo aquilo. Era apenas por um período transitório. Só que aquilo acabou quase ficando definitivo. Todas as revisões que foram feitas da lei da Comissão Nacional de Eleições foi apenas para saber qual é que é a proporção. Mas a ideia de estarem partidos lá manteve-se a mesma até hoje. Então a nossa ideia, a nossa proposta é que esse tempo de transição definitivamente deve ser extinto. A Comissão Nacional de Eleições deve ser extinta, acabarmos com a composição partidária na Comissão Nacional de Eleições. Ser uma Comissão Nacional de Eleições independente, a forma de seleção dos vogais da Comissão Nacional de Eleições não deve depender de partidos que estão no Parlamento. Porque a sociedade é muito mais vasta do que as pessoas que estão no Parlamento. Se vocês forem acompanhar muito bem, reparem numa coisa. Normalmente, o número de eleitores em Moçambique, mesmo contando com a diáspora, anda aí por volta de cerca de 14, 15 milhões de pessoas que vão fazer o recenseamento. Mas a população moçambicana é de 30 milhões. Portanto, só metade é que vai ser recenseada. E dessa metade que vai ser recenseada, só metade da metade é que vota. Então, na verdade, o que nós temos no Parlamento é mais ou menos 25%, um quarto da população que escolheu aquelas pessoas.
escolheu aqueles partidos. E veja só, aqueles partidos também estão divididos. Um tem 52, outro tem 30 e tal, não sei quantos. Então, na verdade, você tem um grupo muito pequeno de moçambicanos que acabou escolhendo quem está no Parlamento. Então, não pode ser exclusivamente esse grupo que vai dominar a Comissão Nacional de Eleições que elege novos órgãos. Então, tem que ser um espectro da sociedade. Então, da sociedade não são só partidos. Temos a sociedade civil, temos associações, temos pessoas idôneas na sociedade que nem fazem parte de nenhum partido. Então, temos que começar a criar uma Comissão Nacional de Eleições mais independente, que não está dependente dos partidos. Então, aí que a nossa proposta é extinguir a Comissão Nacional de Eleições e criar-se a Comissão Eleitoral Independente. Então, este será o novo modelo para E também é esta base na qual sabem que a própria CAD está a ter problemas por causa disso. A CAD está a ter problemas por causa deste modelo da Comissão Nacional de Eleições. Porque, vejam só uma coisa. Uma das perguntas que me fizeram numa das televisões é: por que razão é que a CAD está sendo perseguida? Explica lá, Venâncio, queremos entender. São duas razões. Primeiro, é que ninguém deu-se conta que a CAD seria um perigo. É por isso que em maio deste ano, a Comissão Nacional de Eleições aprovou a inscrição da CAD por unanimidade. Não houve ninguém que levantou a mão e dizer que a CAD está mal inscrita, em maio. Só que logo a seguir, quando o Conselho Constitucional aprova a minha candidatura, e eles tomam conhecimento de que quem está a sustentar a candidatura do Venâncio é a CAD, a mesma CAD que eles aprovaram, foram lá e disseram: ei, parece que não foi bem aprovado. O problema aqui qual é que é? O problema deles é começar a pensar: olha, nós aqui estamos aqui por causa dos nossos partidos. Quando são eleitos para o Parlamento, garante o nosso lugar na Comissão Nacional de Eleições para a gente mamar bem. Agora, esses miúdos estão a vir agora. Nós sabemos, podemos perder o lugar para eles. Então, o que é que aconteceu? Primeiro perigo é esse. É os resultados eleitorais. Eles sentiram que não vão renovar lá na Comissão Nacional de Eleições. Mas a segunda razão de sermos perseguidos é por causa deste modelo que eu expliquei aqui. Que queremos uma Comissão Nacional de Eleições que não é composta por partidos. Queremos ser independentes. Mas nós estamos aqui em nome de um partido. Agora, esta proposta de tirar partidos também é para nós sairmos. Então, logo, o que aconteceu? Houve uma junção, veja lá, Renamo, Frelimo e até aquele vogal do MDL. Também se juntou na malta para reprovar a CAD. Agora, o que está a acontecer é que quando o presidente, agora dois elementos novos, né? Vocês sabem que nós já metemos o recurso, né? E que temos todas as condições para que o recurso passe. Porque tudo que está sendo defendido não faz sentido nenhum. Porque a justificação de chumbar a CAD é de documentos que têm a ver com a fase da inscrição. Conforme eu vos expliquei, foi aprovada a inscrição por unanimidade. Então tudo que eles estão a levantar é de uma fase que já passou, já foi concluída. Então já estamos na fase das candidaturas. Então, se vocês repararem bem aquilo que eles escreveram, eles falam de documentos, tudo tem a ver com a inscrição. Mas já a conclusão não é sobre a inscrição, é sobre a candidatura. Quer dizer, é o mesmo que eu estar a falar do José.
epa, o José é isto, o José é aquilo, o José é assado. Mas depois de prender o Pedro, porque não foi isso. Se estou a falar do José, tem que prender o José. Estou só a falar do problema da inscrição da carne. Então a conclusão tem que ser sobre a inscrição, mas a conclusão é sobre a candidatura. Então não faz sentido. Aquilo de fato não tem pernas para andar. Se o Conselho Constitucional for de fato minimamente sério, aqui não passa. Mas agora, por causa de ter se apercebido do impacto social que está sendo causado, um dos partidos está sendo muito criticado, é o MDM. Por quê? Porque em 2009 o MDM sofreu isto. Só foi permitido concorrer, parece, em 4 círculos eleitorais e foi excluído dos outros. Pelo mesmo esquema. Então as pessoas não criticaram o MDM. Mas olha, como é que o MDM entra nesse esquema quando já foi vítima disso em 2009? Não faz sentido. É por isso que agora o presidente do MDM apareceu em público a dizer: não, nós não demos ordem ao nosso vogal para entrar a chupar a candidatura de outros partidos. Isto é que é estranho. Quer dizer, já querem tramar o vogal deles na CNE. Mas aquilo tudo é por quê? Porque eles estão a ver que é um perigo continuar a sofrer a crítica do povo. Então estão a tentar mostrar ao povo que não, estamos com as mãos limpas para pelo menos ganhar alguns votos. Mas para nós isso é positivo, por isso também é pouco. E também agora já saiu o Salomão Munhana, né? O Salomão Munhana também já veio e disse que houve mentira. A decisão não foi consensual, eu votei contra. Então essa coisa de dizer que a votação foi consensual, isso é mentira. Então aquilo é extremamente positivo, porque se levar o assunto a sério, antes de discutir os nossos próprios argumentos, a própria lei da CNE diz que as decisões são tomadas por consenso. Não havendo consenso, vai-se à votação. E quando se vai à votação, deve vir na ata e na própria deliberação quem votou a favor, quem votou contra. E se alguém quiser, até pode anexar a declaração do voto vencido. Então, se saiu uma deliberação que estão a dizer que afinal de contas não houve consenso, mas a deliberação não vem lá quem votou a favor e contra, aquela deliberação logo é nula. Não é nula. Então, tecnicamente, temos tudo a nosso favor para a CAD ser aprovada e concorrer em 9 de outubro e fazer uma grande história na política. Então, estou a aproveitar de fazer a ligação do nosso manifesto com o que está a acontecer agora. Portanto, falei aqui da reforma do Judiciário, a reforma que precisamos do sistema eleitoral, da nova Constituição que a gente precisa, da questão dos poderes excessivos do Presidente, que são os pontos mais importantes para mim, para nós, no pilar da reforma do Estado e da governação. Agora, tem outro pilar que é extremamente importante, que é o pilar que tem a ver com o desenvolvimento da economia. Tem muita coisa lá, mas queria falar de um aspecto que eu acho que é um dos mais sensíveis no nosso país. Estivemos a analisar que desde que Moçambique adotou o sistema da economia livre, né? Economia aberta, né? Ou economia de mercado, como se diz, em 1994, com a adesão ao FMI, Moçambique já recebeu mais de 50 bilhões de dólares de apoio ao orçamento. Mas depois de receber 50 bilhões de dólares, continua com o seu lugar garantido nos 3 países mais pobres do mundo. Depois de receber tantos bilhões assim. Então, o que é que a conclusão que estamos aqui a chegar? O problema aqui não é o dinheiro que se recebe, nem é falta de dinheiro. É o que você faz com o dinheiro que você tem. Essa é que é a grande questão. E também, neste momento, o endividamento de Moçambique, a tal chamada dívida externa, está no vermelho. Nós estamos entre os 5 países mais endividados do mundo em relação ao seu PIB.
Acho que o primeiro é Venezuela, qualquer coisa assim. Até com mulheres também. Parece boa. Preciso ter cuidado com esse tipo de dívidas. Ok. Então, o que é que isto nos levou a pensar? Se vocês forem reparar, todas as medidas que eu falei até agora, alguma exige financiamento externo? Não. É só uma questão de reorganização do nosso Estado. Então, vamos lá ver. Em termos financeiros para o país crescer, qual é que é a riqueza real que existe em Moçambique? Um moçambicano pode dizer que ele, se acordar de manhã e dizer assim, olha, eu como moçambicano, o que é que eu tenho? Como moçambicano, não estou a falar da família Costa ou da família Antubo de Manecas, não. Estou a falar de, como moçambicano, a nível nacional. O que é que eu tenho? Se você reparar, já que nós somos um país que temos grandes bancos, grandes recursos, o que a gente vai reparar? Vamos reparar para a nossa terra. O que nós temos? Temos os nossos recursos naturais que Deus nos deu. São as nossas florestas, é o tal gás, é o tal petróleo, é o diamante, são as madeiras, é o ouro, é prata, areias pesadas, essa história toda, não é? O número 1 de gordura. Exatamente. As terras, a terra que nós temos, é o único recurso que o país tem. É a única coisa que o moçambicano pode dizer que tem. Agora, o problema é, desses recursos, que agora dizem que somos os melhores em quase tudo, eu achava que nós éramos entre os maiores, uma das maiores minas de produção de carvão mineral. Eu achava que éramos também uma das. Quando fui até disseram que não. Quando foi a mina de Moati, disseram que não, Fernandes. Há um mês houve uma publicação que diz que Moçambique já mudou. A mina de Moati não está entre as maiores. É a maior mina do mundo de céu aberto. Então já subimos. Ok, tudo bem. Gás natural. Diziam que aqueles países lá do Médio Oriente, do Catar, o Catar é o maior produtor do LNG do mundo, mas dizem que afinal de contas Moçambique agora já está entre os 5 maiores. E com possibilidade nos próximos anos estar entre os 2 maiores do mundo. Gás natural liquefeito. Dizem também que no petróleo, mesma coisa. Areias pesadas, já estamos em cima. Grafite, dizem que já somos os maiores. Que agora até dizem que Niassa, afinal de contas, não é só o Cabo Delgado, também tem grafite. Gaza, afinal de contas, a nossa província de Gaza, que achamos não tem nada, dizem que tem o potencial de ser um dos maiores produtores de diamantes do mundo. Eu pensei que não tivesse nada daquela província, mas dizem que não, tem potencial lá. Dizem que é provável que seja por isso que foram montar aquele aeroporto, que não recebe aviões. Porque conhecem esse potencial aqui, ok? Comecei a ver, é tão rico. Eu, por exemplo, fiz engenharias, dizem que nós só temos a maior floresta de miombo. Miombo é um tipo de floresta específica que só existe em 2 ou 3 países da África. Moçambique é a maior floresta de miombo do mundo. Inclusive, houve um seminário nas Nações Unidas sobre a floresta de miombo, que até pessoas questionaram, mas por que o Presidente da República tem que ir a uma conferência sobre floresta? Por que não manda o Diretor Nacional de Florestas ou o Ministro da Agricultura, ele próprio, sair lá, não sei se é para ter ajuda de custos, não sei se não sei se o Presidente está precisando. Então, o que quer dizer com isto tudo aqui? Quer dizer que nós, de fato, em termos de recursos, o nosso país está no topo dos 10 países mais ricos em termos de recursos naturais. Como é que esses recursos naturais estão a ser usados para se converter na riqueza real do moçambicano? Essa é a grande questão agora. Como é que a vida do moçambicano comum pode ser transformada para estes recursos que são dos maiores do mundo?
que nós descobrimos? Que entre os 8 impostos cobrados dentro da chamada indústria extrativa, está bem, agora falando dessa coisa de pouco. Então, entre estes impostos são cobrados, são 8 impostos. Destes 8 impostos cobrados pelo governo, todos eles são canalizados para a nível central. A autoridade tributária, que depois a autoridade tributária passa isso para o Tesouro Público, que depois é gerido pelo Ministro das Finanças, Ministro Manuel. Então significa que, ao longo desses anos todos, esses últimos 30, 40 anos, em que nós estamos a explorar as florestas nas províncias, o carvão nas províncias, o ouro, o diamante, os rubis, que vocês têm visto, aqueles grandes leilões, né? Os rubis, que até já se descobriu o maior rubi do mundo, afinal foi em Cabo Delgado, tudo aquilo, os impostos cobrados vão para o nível central. Você vai para as províncias, você vai ver, já não é pobreza, aquilo é miséria. Se você for a Moatize, onde temos a maior mina de carvão mineral do mundo, céu aberto, é Moatize, é miséria, já não é pobreza, aquilo é miséria que a população está vivendo. Vamos lá pensar bem o que nós temos que fazer para inverter este jogo aqui. Porque neste caminho, nem daqui a 100 anos, a vida daquela população não vai mudar. Vai ser o mesmo ciclo. Então, qual é que é a questão que nós colocamos? É que, ao longo dos últimos anos, criou-se o tal conceito de descentralização. Que a primeira fase é chamada de descentralização política. Quer dizer, nós estamos a eleger os municípios, estamos a eleger a Assembleia Municipal, estamos a eleger o governador da província, a Assembleia Provincial, mas há uma coisa que não aconteceu. É que fez a tal descentralização política, administrativa, mas não se fez a descentralização fiscal ou financeira. Então, queremos introduzir agora um conceito de descentralização financeira. O que isso quer dizer? Que daqueles 8 impostos que são cobrados nestas indústrias que andam a explorar nas províncias, 70% dos impostos cobrados devem ser retidos na fonte para serem usados para desenvolver a província onde as indústrias se encontram. Então, 30% dos impostos podem ir a nível central, porque há obrigações de nível central que as províncias não têm competência. São estas chamadas competências de soberania. Tudo bem, isso é preciso garantir que o Estado a nível central também funcione. Então, 30% é suficiente para ir ao governo central. 70% tem que ser usado lá nas províncias. Vão ser usados para quê? Para permitir que depois da independência nacional, 50 anos depois, a única estrada alcatroada que passa pela província de Niassa, até com alguns buraquinhos, é a estrada nacional número 1. Não tens mais nenhuma estrada alcatroada na província mais extensa do país. É tudo terra batida. É por isso que eu quase fiquei 3 dias doente, porque andei toda a província de Niassa. É inalar poeira, dizer basta. Mas não faz sentido absolutamente nenhum. Então, quando nós começamos a reter parte dos impostos na província, que chama de retenção na fonte, é para estes programas de desenvolvimento a nível da província tem que ser aplicados. Não ser decidido a nível central, porque é tudo desvio, como vocês sabem. E nós acreditamos que esse projeto vai mudar muito a face de Moçambique, sobretudo nas províncias. Se você não consegue desenvolver o distrito, onde tem lá a indústria, onde tem lá a empresa, não tens como depois ter impacto para desenvolver o país todo. Então tem que começar exatamente na província e no distrito, a partir desta ideia da descentralização fiscal. E se vocês forem notar, até agora, todas as medidas que nós anunciamos, não é para ir ao Banco Mundial pedir dinheiro, não ao FMI. É uma questão de nós mudarmos a maneira como queremos gerir o nosso país e reorganizar com os recursos que existem. Então significa, com os recursos que o país tem agora, que Moçambique tem agora,
Moçambique tem todas as condições, bem gerido, com integridade, descentralizar, dar prioridade às províncias onde existem os recursos. Moçambique tem todas as condições, sem se endividar, sem ir ao Banco Mundial, sem ir ao FMI, todas as condições para nos próximos 5 anos, 10 anos, sair da cauda dos 3 países mais pobres do mundo, pelo menos para os 50 mais desenvolvidos do mundo. Nós acreditamos profundamente nisso. Nós acreditamos profundamente nisto. E esta ideia da descentralização fiscal, neste momento, é a maior, é a ideia central de todo o nosso manifesto. É por isso que a gente diz aqui que este país é o quê? É nosso. Este país é nosso. Tá bem, então vamos lá começar. Eu estou a ver que havia aí. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: digam exatamente o que eu estou a dizer. Vamos lá dizer: este país é nosso. Este país é nosso. Vamos apontar para frente e vamos dizer que salve Moçambique. Salve Moçambique. Então, quando eu disser que este país é nosso, vocês vão dizer salve Moçambique. Ok? Vamos lá começar. Este país é nosso. Salve Moçambique. Este país é nosso. Salve Moçambique. Este país é nosso. Salve Moçambique. Então, esta é que é a ideia central que nós estamos a trazer para o nosso projeto. O que nós... Então, a ideia aqui é fazer acreditar todo moçambicano, a fazer acreditar a todo cidadão moçambicano de que, de fato, não precisamos andar de cabeça baixa, não precisamos andar, digamos assim, envergonhados de sermos moçambicanos. Não precisamos andar como se nós moçambicanos fôssemos uns pedintes, uns miseráveis. Temos todas as condições de levantar o espírito dos moçambicanos, o orgulho de sermos moçambicanos, levantar a nossa nação, sermos uma grande nação desenvolvida. Temos condições para fazer isso. Agora, é preciso termos um programa que as pessoas confiem, que as pessoas acreditem que é possível. Porque, vejam só uma coisa, estamos numa fase muito perigosa. As pessoas não têm vergonha de se identificar como moçambicanos. Na minha própria família, vou falar de mim mesmo. Eu tenho 3 filhos, estou com problemas em casa, porque eu coloquei a minha filha mais velha a estudar numa universidade em Moçambique. Todos os dias, pai, eu não quero estudar mais aquilo. Pai, eu não quero estudar. Aquilo era uma canção de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite. É para tivemos que ir virar-nos para conseguir com que ela chegasse, que era fazer medicina para sair de Moçambique. Mas isto aqui é terrível. O mais novo já começou a dizer: quando eu terminar a 12ª, neste país eu não fico. Já está a ameaçar. O que eu estou a falar, não estou a falar da vida dos outros. Eu estou a sentir isso. Significa que aquela miudagem toda já não tem confiança no seu próprio país. Não está acreditando no próprio país. Então, é importante que a gente traga um programa e um projeto para voltarmos a acreditar no nosso país. Que a gente tenha orgulho de estar naquele país, estudar ali, trabalhar ali, desenvolver o nosso país. E temos tantos talentos que andam fora do país a desenvolver outros países. Outros países. Aqui está o exemplo disso. Aqui mesmo na Alemanha, em Portugal nós vimos isso. Luxemburgo, África do Sul é um exemplo. África do Sul que eu fiz para Moçambique. Dizem que Nelson Street, 90% do Nelson Street é trabalho de Moçambique. É verdade. Então, a minha pergunta é: por que nós não podemos ser suficientemente inteligentes para pegarmos esta mão de obra que está a desenvolver fora, vir desenvolver o nosso próprio país? Fazer isso. Olha, vou-vos dar um exemplo simples, que é um exemplo que eu tenho dito sempre, assim, na televisão, até falei sobre isso. Por acaso aqui acho que no nosso manifesto temos um exemplo disso, na primeira página. Deixa ela ver. É isso. Tem aqui esta inglês, nesta capa vem como se tornar membro da CAD. Isto é um projeto que nós hoje é possível, se seres membro da CAD, sem precisar de preencher aqui os papéis. Tens um link, entras, tiras uma selfie, todo mundo curte tirar selfie,
pode ser, torna-se membro. Em 3 minutos você fica membro da CAD. Sem precisar andar com papéis e não sei. 18 horas, não? Quem produziu esse projeto? Eu já falei disso aqui várias vezes. Já expliquei isso, volto a explicar. Quem fez esse projeto? De sermos, poder ser membro da CAD virtualmente em qualquer parte do mundo. Quando você estiver, é só ter acesso ao link e entra. Quem fez isto? É um jovem moçambicano que este projeto aqui ele apresentou para gerir as Forças Armadas em Moçambique. Por quê? Ele tinha visto que estava a haver problemas em Moçambique. Porque havia a história dos soldados fantasmas. Acho que vocês já ouviram falar disso. Que foram descobertos que haviam 7.000 soldados fantasmas na folha de salário das Forças Armadas de Moçambique. Portanto, pessoas que não existem, mas que estavam lá. O Estado pagava salário de pessoas a 7.000 pessoas que não existem. E para onde? Ele, preocupado com o país dele, ele ficou semanas e semanas, noites mal dormidas, preparou um programa para gerir as Forças Armadas, que tudo que era fantasma ia ser removido. Ele apresentou, ele disse, a única coisa que eu quero é mais ou menos 10.000 euros, porque ele queria ir a Portugal, que era para fazer um mestrado. Sabe, como eu para o meu país, não vou cobrir muito. O indivíduo a quem ele foi apresentar o projeto, disse, poxa, este gajo não dá 10.000 euros. Ele disse, olha, amigo, vamos lá abrir uma empresa. Abriu-se uma empresa de consultoria, não sei quantos, e ele levou o projeto do miúdo, foi já apresentar no Conselho de Ministros, ele disse que era 1 milhão de euros. O miúdo só queria 10.000 euros, ele foi queria cobrar 1 milhão de euros ao próprio Estado, ao país que lhe pertence, e um membro sério das Forças de Defesa e Segurança. O jovem disse, não, isto é demais. Quer dizer, eu estou a fazer algo para ajudar o meu país. O meu problema não era ganhar dinheiro. Só que, como eu preciso estudar fora, queria apenas 10.000 euros para o país me ajudar a ir fazer o meu mestrado. Não é para comprar esse dinheiro todo. O miúdo pegou o computador, pegou o projeto, conseguiu que a família lhe desse um dinheirinho, viajou para Portugal e foi com o projeto. E o homem lá, que já vinha, quando chegou lá à procura do projeto, o miúdo já fugiu, desapareceu. Queres roubar o meu país? Rouba sozinho. Não vou ser cúmplice para você roubar o meu país. Eu queria ajudar o país. Não era para cobrar esse dinheiro todo ao país. O miúdo fugiu. Chega em Portugal. Está em Portugal. Chega em Portugal. Está lá. Fazer o mestrado dele. De repente veio um concurso público do governo português. Que precisavam de um sistema idêntico, mas para gerir o sistema de educação. Ele adaptou o sistema, apresentou, ganhou o concurso. Não sabe nada. E veja só o que o governo português fez. O governo português comprou o programa, pagou ele, ainda contratou o próprio jovem para fazer parte do governo português. Está lá. E perdemos um quadro. É o jovem que nos ajudou. Deu-nos de borla o aplicativo que nós estamos a usar para o registro de membros da CAD. Então, só para ver um exemplo. Este é um entre milhares que nós temos. Eu conheço uma miúda, por acaso, ela é filha de um senhor que trabalha na questão de correspondência, um dos maiores empresários de Moçambique, na área dos correios. Essa miúda é uma alta funcionária da Google. Da Google. Estados Unidos da América, uma funcionária sênior, voltou, foi para Moçambique. Ah, papá, o que eu posso fazer pelo meu país? Não, todas as portas que bateram só me mandavam embora. Uma alta funcionária da Google, um cérebro, um gênio de mulher. Está trabalhando nos Estados Unidos, Moçambique, na miséria em que nos encontramos. E temos capacidade e sem vergonha de irmos contratar às vezes um estrangeiro para ir desempenhar funções que chega lá, tem que encostar um moçambicano para lhe ensinar e ele ganhar 15.000, 20.000, 30.000 euros por mês. E o país sente-se à vontade, orgulhoso disso.
E os nossos, quando vêm para trabalhar, dá para nada. Só pode ganhar segundo o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. Olha lá, ele está trazendo um projeto para elevar a imagem do país. Você diz que não. Você vai receber segundo o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. Receber 20 mil meticais, senhor, não. Prefiro voltar, vou servir lá fora. Mas o coração, a alma daquela pessoa não está lá. Então é isto aqui que nós temos que começar a mudar. Tem que haver um outro tipo de abordagem. Senão o nosso país, da miséria em que se encontra, nunca mais vai sair. Nunca vamos sair da situação que está. Então, esta é uma das questões que eu queria também apresentar. E o nosso projeto, de fato, é levantar o país, levantar a identidade moçambicana, levantar as nossas instituições. Uma das questões que me perguntaram ainda ontem, com um senhor que é um freelancer, como é que ele chama? Stefan, né? Está aqui o Stefan. Uma das coisas que ele perguntava era sobre educação. Como é que nós vamos elevar os padrões de educação nisso aqui? É assim. Se a gente olha para o desenvolvimento da Alemanha, olhamos para os Estados Unidos e Inglaterra, a gente, mesmo a África Sul, a gente vê aquelas universidades das maiores do mundo. Wits, Cambridge, Harvard, Dallas, não sei o quê. O nível é tão elevado, tão grande, que eu começo a imaginar. Se eu começar do zero hoje a querer investir, porque eles próprios, uma Cambridge, não é das maiores do mundo, porque trabalhou 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Não. Aqui são trabalhos que fazem durante 50 anos de investir na educação. De ponta. E não só na capital do país. Não só na capital. Então, deve existir. A minha questão por isso, já não temos tempo a perder. O mundo está a correr. O mundo está tão veloz, que não tem tempo ainda para ficar à espera de alguém que ainda quer crianças sentar no chão, sem quadros, sem livros. Olha lá, hoje estamos na inteligência artificial. E você ainda está a tentar resolver o problema de livro escolar. Ainda está nesse nível. Manuscrito. Que vem lá por um rio que está no Congo, que está na Breina. Então, não é possível nós acharmos que naquele ritmo vamos chegar àquele nível. Então, qual é que é a nossa... Qual é que... time, né? Não. Qual é que é a nossa ideia em relação, pelo menos no ensino superior, alta investigação? Qual é que é a nossa ideia? Não há problema nenhum. Nós não queremos também, quando vamos falar com os outros países, ir lá como miseráveis, como se fôssemos a pedir favor. Olha, quando eu fui conversar com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ele diz assim, olha lá, eu gostei, ele ia dizer assim, já não essas coisas. Eu gostei muito. Só que para ver, você é um pouco atrevido, Venâncio. Eu disse, não, doutor Marcelo. Eu disse, doutor Marcelo, claro que eu gostaria imenso que o senhor pudesse influenciar. Estamos com problemas. Este problema da minha coligação. Estamos com problema lá com a justiça, estamos nessa luta. Eu gostaria imenso. Sei que é preciso respeito para a soberania de Moçambique. Respeito isso também, o senhor não pode, como presidente da República Portuguesa, ir nos jornais, dizer, resolve o problema da carta. Eu sei que o senhor não pode fazer isso, mas pelo menos pode dar uma palavra de recomendação que se siga a lei, que se respeita as leis moçambicanas. Só dizer isso está a dizer muito. Porque o senhor também, o seu país, quando, por exemplo, foi atacada a Ucrânia, vocês também não disseram que é um problema de soberania da Ucrânia. Vocês vieram em público e condenaram a invasão da Ucrânia. Então significa que esta coisa da soberania dos países, isso é válido quando estamos numa situação normal. Mas quando você tem violação de direitos humanos, quando tens um povo que está sendo humilhado, a violação de direitos políticos, da participação política, a violação da própria Constituição, vocês não podem ficar indiferentes e ficar neutros. Vocês têm que se posicionar, porque há um povo lá que está sofrendo. Há um povo que está sendo martirizado. Há um povo que está na miséria. Então vocês não podem ficar neutros. Ficar neutros significa que estão a ser cúmplices daqueles que também estão a maltratar esse povo.
Olha, o que quer dizer com isto? Em relação a esta matéria da educação, é onde eu ia, qual é que é a nossa ideia? Que alguns já disseram, ei, já quero vender a soberania. A minha questão é a seguinte. Grandes universidades que existem na Alemanha, nos Estados Unidos, na África do Sul, se vocês forem ver, essas universidades, as maiores, não são universidades que fazem caridade. Aquelas universidades fazem dinheiro. E nós africanos, muitos de nós, vendemos tudo lá na nossa vida. Vendemos carros, vendemos tudo para mandar nossos filhos para estudar nessas universidades. Sim. Nós nos sacrificamos de tudo que nós fazemos para ir nessas universidades. Não são universidades de caridade. Essas universidades fazem dinheiro. Eu disse, ok, tudo bem. Então não vamos entrar com caridade. Andar a pedir. É por isso que vamos humilhar. Vamos toda hora pedir. Vamos propor um acordo com eles. Essas vossas universidades todas, que são das melhores do mundo, vamos lá montar filiais das vossas universidades. Eu não sei. Montem universidades de topo de alta investigação, altos centros de formação profissional. Levem dos vossos países. Temos terra lá nós para vos darmos. E não só. Vocês vão fazer dinheiro na mesma. Porque os mesmos moçambicanos, sul-africanos, tanzanianos, malauianos que saem lá dos seus países para gastar rios de dinheiro para estudar em Cambridge, hão de ir a Maputo porque tem Harvard de Maputo. E vão ganhar o vosso dinheiro, sim. A única condição que vamos impor é que vão ganhar dinheiro, mas também tem que sempre ter um lado social. Né? Tem que ter bolsas para as pessoas mais carenciadas, a famílias que têm gênios, têm miúdos inteligentíssimos. A família não tem dinheiro para pagar. Então tem que criar sempre um conjunto de bolsas para moçambicanos, mas outra parte, façam parte comercial, cobrem. Há gente para pagar, africanos para pagar. Mas façam isso em Moçambique. Queremos que montem lá. Epá, e ontem eles ficaram, onde foi apresentar esse projeto, estão todos maravilhados. Dizem, não, porque nós normalmente já recebemos aqui vários candidatos. Os candidatos nos chamam aqui e dizem que estamos a pedir. Pois é, vem para aqui. Estamos a ver, o teu país não tem dinheiro, vocês não têm dinheiro, mas da maneira como você apresenta o projeto, você está tão seguro, está a tratar de igual para igual, dizer isso mesmo. Nós queremos uma relação de igual para igual, porque nós temos potencialidades, nós temos alguma coisa a oferecer. É por isso que nós estamos a vir aqui ajoelhar. E sabemos que o que nós temos a oferecer, vocês também precisam. Vocês precisam. Nas vossas universidades, nos vossos países, a faixa etária dos vossos países, a população velha é maior que jovens e que crianças. Então vocês, apesar de terem grandes universidades, não têm tantos estudantes para ocupar as vossas universidades. Mas nós temos em África. Então tragam lá. Vão montar lá em Moçambique. Temos jovens para estudar. Mas olha lá, essa ideia é boa de sim. E também vou vos explicar outra coisa. Para vos dar a entender. Não, vamos ter uma conversa. Queremos uma conversa aberta. Seja sincero, Venâncio. Diga tudo o que vou dizer. Eu vou dizer. Eu sei muito bem, por exemplo, vocês aqui na Alemanha, em Portugal, África do Sul, Estados Unidos, vocês estão preocupados com a China, verdade ou não? Epa, verdade ou não? Vocês estão preocupados com a China, ok. Então façam uma coisa, não andem só a reclamar da China, porque a China é isto, porque a China está a cortar madeiras, porque a China está a destruir a África, não sei o quê. Porque nós sabemos o que está a acontecer com os nossos países. Agora, o que vocês têm que fazer é simples. Não entrem no negócio da China. Estão muito preocupados com recursos minerais, não sei, não entrem nisso. Vocês façam uma coisa. Vocês investem onde a China não investe. A China não está a investir na educação, a China não está a investir na saúde. Então entrem com o negócio da saúde e da educação. Ganhem dinheiro com saúde e educação e elevem o padrão de saúde e educação dos nossos povos. Aí não há competição. Venham investir, venham ganhar dinheiro com saúde e educação. Sabemos nós disso.
a montar hospitais de alto padrão, com investigação, grandes universidades, centros de formação profissional de alto nível, nosso país vai crescer. Se vocês forem ver, a própria China foi o truque que a China usou durante muitos anos. Há mais ou menos 150 anos atrás, ou 150 anos, é assim que se diz. Há 150 anos, a China, a maior parte da China era mais ou menos como o quê? Spamaninho. Conhecem Spamaninho? Sim, era assim, ou sei lá, como é que é? Goto, mais ou menos. Não é? A China também é um país atrasado, um país do terceiro mundo. O que os chineses fizeram de mais importante? Duas coisas que eles fizeram. Primeiro, roubaram nosso dinheiro. Isso é verdade também. uma das coisas que eles fizeram foi uma coisa muito simples. O custo para produzir uma Nike nos Estados Unidos é muito elevado. Porque o cidadão, o americano, para ele adquirir salário alto, tem muitos subsídios. Tem subsídio de saúde, subsídio de risco. Tem muitos subsídios. Era muito caro produzir uma Nike. Imagina, uma Jordan. Os chineses foram espertos. Aproximaram-se das grandes companhias de vestuário de calçado americano. Serão simples. Vão gastar muito dinheiro, terem vossas fábricas aí nos Estados Unidos. Venham lá montar a vossa fábrica aqui na China. Os vossos custos vão baixar muito, porque o nosso povo chinês também não quer muita coisa. Você dá um pequeno salário, já está satisfeito. Não andará a gastar muito com os americanos. Gostaram da ideia? Foram montar todas as fábricas da Nike, Jordan, tudo aquilo foram montar na China. Os chineses aprenderam, meteram espiões nas fábricas, descobriram os segredos todos. Então, em vez de produzir Nike, eles também produziram Nike. Então, hoje está aí, até os próprios americanos e os ingleses, quando têm grandes construções, vão buscar na China. Os Jogos Olímpicos de Atlanta, eu ouvi uma coisa, Estados Unidos da América, eu não me lembro desses dados, 60% do ferro para fazer aquelas grandes estruturas metálicas dos Estados vinha da China. Esses Jogos Olímpicos da França, a maior parte do material vem da China. Vejam só a inteligência daquele povo. Então, não tens como, foram extremamente inteligentes. Por que a gente não pode começar? Bom, aqui estão, é claro que algumas. Bom, essas são algumas questões que eu queria partilhar convosco. Temos várias outras ideias, mas queria partilhar convosco. Deixa eu estar. Ok, É bêbado só. então, já temos que ir ao nosso debate, né? Só vou terminar aqui. Só estava a levantar algumas ideias que eu acho que são fundamentais para nós virarmos o nosso país. A outra questão também, tivemos a analisar, na revisão constitucional, vem lá, por exemplo, que acho que todo mundo sabe, o direito à vida, não é? A decidir. Engenheiro. Tá bem, ok. Então, vocês estão aí, nossos seguidores, estão conseguindo ouvir bem? O som tá bom? Tá bom o som? Ok. Perfeito. Então, olha, continuando, uma das questões fundamentais que vem na nossa Constituição da República é o direito à vida, não é verdade? Portanto, o direito à vida significa, desculpa, Mário, como é que se chama? Bartolomeu. O direito à vida que vem na Constituição significa que, mesmo que eu tenha ofendido o Mano Bartolomeu a um nível inadmissível, o Estado, eu como ofensor, eu ofendi a ele, o Estado, pelo menos a minha vida, protege. Ele não pode, por se sentir ofendido, pegar uma faca, vir me espetar, tirar uma vida. Vai ser condenado. O Estado protege o direito à vida.
Independente da ofensa, roubaram o direito de cabeçada, roubaram todo o dinheiro, não interessa. Mas aquela vida o Estado protege. Isso é chamado direito à vida. Como um direito fundamental que vem da Constituição da República. Então nós tivemos a pensar. Isso não acontece. Não acontece. Nós tivemos aqui a pensar. As condições para o direito à vida. Mas para tu viver, uma das coisas que você precisa, por exemplo, é água, não é verdade? Dizem que sem água Não há vida. Então ali a falar de direito à vida, mas todos nós temos consciência que sem água não há vida. Então, significa que é preciso dar um destaque muito particular na Constituição à água, porque é ela que garante a vida. Nós temos muitos programas das Nações Unidas, do FMI, do Banco Africano, do Banco Islâmico, que é para distribuir água para os moçambicanos. Mas nós também temos juízo também. A questão que se coloca é que, apesar de tantos milhões de dólares foram gastos, só metade da população moçambicana tem acesso à água potável. Exatamente. A outra ainda está a beber com os bois, está a beber água não é própria para a saúde, nos charcos, por aí fora. A maior parte da população ainda está assim. Apesar de todo o investimento. Então nós pensamos numa coisa. Porque neste momento estamos a privilegiar medidas que podem ser tomadas sem precisar de quê? Financiamento externo. Porque se eu quiser resolver o problema da água, mas eu tenho que ir ao Banco Mundial pedir dinheiro, estou numa situação de desvantagem. Porque estou aí como quê? Impedinte. Então, vamos lá pensar numa coisa em que o país não precisa gastar dinheiro, mas que a água possa ficar acessível aos moçambicanos. Então nós dizemos o seguinte: vamos colocar na Constituição da República um direito novo, beber água. mas que é um direito fundamental, que é o direito de beber água. Muito bem. Como um direito fundamental para os moçambicanos. Alguém diz assim: mas Venâncio, você já começa com as suas utopias, pá. Agora, como é que você vai conseguir resolver essa coisa de beber água? Vais ter um direito, depois nem vais conseguir concretizar. Como está o direito à habitação, mas a população não tem habitação. Então vamos pôr mais um direito e não vamos concretizar. Dinheiro, vais arranjar algo. Simples. Quando nós tivemos a Covid-19, o Estado ou os Estados, com medidas administrativas, puseram todo mundo a tomar medidas de precaução contra a Covid-19, ou não foi? Foi. O Estado dizia: você, para estar num lugar público, tem que ter máscara. Independentemente de você ser rico, pobre ou não sei o que dizer, que tem que ter máscara. É uma obrigação, é uma medida imperadora, é imperioso, é obrigatório ter máscara. Ponto final, basta. Foi o Estado que determinou. Todas as instituições públicas e privadas devem ter na sua entrada um tamborzinho, um tanque para lavar as mãos. Não pedir a opinião de ninguém. É obrigatório. E ainda disseram mais: instituições públicas e privadas, até nas nossas casas. Tínhamos que pôr medidas para que desinfetar as mãos. O Estado gastou dinheiro com isso? Não. Implementou uma medida administrativa, colocou como obrigatório e todo mundo cumpriu. Significa o quê? O Estado agiu aonde? Ao nível da nossa mente. Quer dizer, convenceram-nos a nós que aquela coisa de evitar ser contaminado é fundamental para a vida. E que isso não precisa do Estado vir lá com um saco de dinheiro, dar-te todos os dias 200 meticais para você pôr água ali. Não, diz que é tua obrigação fazer. Simples quanto isso. Por que não podemos implementar também uma obrigatoriedade das instituições públicas e privadas colocar uma fonte de água disponível e gratuita para todos aqueles que estiverem ao redor da instituição? Primeira
primeira coisa que eu pensei nos bancos. Onde nós passamos muito tempo no banco. Vocês estão a ver? Às vezes ficamos horas no banco. Se nós colocarmos, olha lá, você é banco. Para abrir um banco, por exemplo, há condições que são colocadas. Tem que ter extintor, tem que ter guarda, tem que ter segurança, tem que ter alarme. O Estado coloca essas condições. Então é só uma questão de pôr mais um item. Uma fonte de água segura, gratuita. Para os teus clientes e para todos que vivem à volta do seu balcão. E tem que pôr isso. E isso para um banco é peanuts, não custa nada. Se nós colocarmos isto como obrigatoriedade, isto passa a ser uma espécie de cultura. Uma das coisas, eu sou cristão, eu sou um pastor evangélico, mas é uma coisa que eu gosto dos irmãos muçulmanos. Eles já fazem mais ou menos isso. Você chega nas lojas, eles põem sempre lá uma fonte de água, um filtro. Qualquer pessoa está passando na rua, se tiver sede, bebe. Isso significa que há coisas que nós não precisamos de orçamento do FMI, nem do Banco Mundial. O que nós precisamos é uma nova forma de pensar e de olhar para as coisas. Não faz sentido, por exemplo, você tem um vizinho que abriu um tanque de água, né? Vem água da FIPAG, ele tem ali, abriu um reservatório de água, que ele tem 30 mil litros de água. Quando a FIPAG fecha a água, todos os vizinhos ficam sem água durante uma semana. Você tem alguém ali ao lado, tem a criança a morrer de desidratação, mas ele, como tem um reservatório, está a regar o jardim e a lavar o carro. Mas no vizinho está uma criança a morrer de desidratação, falta de água. A partir do momento em que o direito de beber água é um direito constitucional e um direito fundamental, até a autoridade pode agir contra aquele senhor que está a regar o jardim e o vizinho tem um filho a morrer por falta de água. Então, eu tenho certeza, com esta medida, que tem mais a ver com a mentalidade, a forma como nós pensamos. E isto é um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Chega uma altura que já é uma cultura nacional. Então essa escassez de beber água, de pessoas a morrer por falta de água, isso é eliminado. Sem precisar endividar o país, sem precisar ir buscar fundos onde quer que seja. Então, esta é uma das medidas que nós queremos, quando fazemos a revisão constitucional, queremos introduzir na própria Constituição, que é o direito de beber água. Por último, e essa foi a ideia que o nosso adversário também, o senhor Madeira, também ele acabou no dia 4 de outubro, quando nós apresentamos o manifesto no Hotel VIP, nós dissemos o seguinte: queremos também que passe a ser obrigação do Estado a garantia do lanche para as crianças no centro primário. Por quê? Para razão simples. depois da manhã, mesinho. É que está provado cientificamente que um adulto hoje, ele é produto daquilo que foi a sua alimentação na infância. O que a pessoa na sua infância recebe em termos de nutrientes é o que vai determinar que tipo de adulto que você é. A capacidade de memorizar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, de inovar, depende muito do tipo de alimento que você teve quando criança. Isso é uma coisa já mais do que provada. O que você aprende quando criança, o que você ouve, o que te ensinam na infância, numa marca toda. Vocês já repararam que, mesmo quando a pessoa é adulta, as memórias mais fortes da sua vida, da tua infância, se você veja uma coisa, sempre que você tem que fazer uma retrospectiva da sua vida, você não nota que uma coisa forte que aparece é o que você passou na tua infância. É o que marca a personalidade do ser humano. O ser humano adulto, ele é produto daquilo que ele se alimentou
do que aprendeu quando era criança. É o que dita o adulto da manhã. É por isso que em países onde tomam esta questão a sério, o período da infância é onde se colocam os melhores professores, as melhores escolas, com o melhor equipamento, as melhores condições, exatamente no ensino primário. Porque é onde tudo começa, é a base, é a fundação do adulto da manhã. Então, para nós, se é assim, está provado até pela própria ciência, como Estado, não posso dizer... Mana, o seu nome é? Esqueci, conheço. Glória. A Mana Glória. Eu, como Estado, não posso dizer que o problema da Glória e os seus filhos é o problema dela, se ela não consegue alimentar, isso é o problema dela. Não. Porque se os filhos dela, na infância, são bem alimentados, amanhã eu tenho melhor médico, tenho melhor professor, tenho melhor engenheiro, eu tenho melhor político, amanhã tenho melhor deputado. Então, significa que o problema da criança da Glória não é um problema da Glória, é um problema da nação, é um problema do Estado. É o tipo de sociedade que eu quero amanhã, que eu invisto hoje nos filhos da Glória. Não por causa da Glória, mas por causa da nação que eu quero amanhã. Então, daí que estamos a assumir como responsabilidade do Estado garantir um lanche mínimo, pelo menos no ensino primário do primeiro ciclo. Isso tem que ser obrigação do Estado. Onde vai arranjar dinheiro, o Venâncio já começou com as suas. Já dissemos aqui. Nós já dissemos aqui. Estamos para trabalhar com a questão fiscal. A partir do momento em que nós começamos a fazer a retenção na fonte destes grandes projetos, bilhões de dólares que andam a ser mal geridos, é exatamente nestes programas que nós temos que implementar. É nestes programas que constroem a nação, que fazem a nação, que nós temos que implementar. Então, aí não há de haver problema nenhum. Olha, às vezes as pessoas não têm noção do que está acontecendo em Moçambique. Só em Cabo Delgado, a exportação de gás para LNG para a Europa começou mais ou menos em 2022. 2022 para 2024 agora, do primeiro semestre, as pessoas nem imaginam que foram cerca de 7 navios de grande tonelagem que foram trazer energia para a Europa. São mais ou menos 14 bilhões de dólares. As pessoas não imaginam, são 14 bilhões de dólares em 2 anos. De energia, estou a falar sobre energia. Se fizermos contas do petróleo, se fizermos contas dos rubis, se fizermos conta do gás natural, se fizermos contas do ouro, se fizermos contas de outros minerais, é muito dinheiro, mas muito dinheiro está saindo do nosso país. Se nós fizermos uma boa gestão disso, temos capacidade sim de fazer face a estes projetos sociais que estamos aqui a falar. É possível. Agora, o grande problema é que andaram a meter na cabeça essa mentalidade miserabilista. Quer dizer, nós temos sempre que pensar que somos miseráveis, que somos pobres, que não podemos, que não sei. Quer dizer, mandaram a envenenar tanto o moçambicano que nós já nem acreditamos em nós próprios. Então, mesmo quando tu vês com uma ideia que é para fazer o país crescer, a primeira coisa é o próprio moçambicano. Para nada, isso não é possível, não vai funcionar. Lá em Maputo há uns vídeos que gostam de dizer: esse copo não está bem da rede. Uma coisa, já alguém começa a dizer: vais presa, você. O que estás a falar? Quer dizer, isto aqui temos que acabar com isso, sabes? Porque somos nós próprios. Que até parece que, como se diz, há uma expressão que usa na psicologia, masoquismo. Quer dizer, você parece que tem prazer no sofrimento quando não está a sofrer. Procura alguma razão para sofrer. Não está a sofrer, não é normal. Eu tenho que arranjar algum problema, não estou aguentado. Até parece que vai arranjar alguém na rua, vai lá um bocadinho. Então, quer dizer, é isto que nós temos que acabar com isso. Né?
Vocês imaginam, aqueles irmãos Wright, são americanos, né? Os que fizeram o primeiro avião, né? O primeiro avião que levantou o voo, não sei, os irmãos Wright são americanos. Lá em 1920, acho que foi mais ou menos isso. Imagina lá, se a percepção fosse essa. Esses gajos estão malucos. O gajo acha mesmo que é possível uma coisa é levantar voo, estar no ar, voar, mas esses gajos não estão bem da rede. Mas veja lá, é esse sonho que hoje já levantamos aviões de toneladas, de milhares de toneladas. Aviões que levantam até blindados no ar, né? Uma carga extraordinárias. Mas que? Por causa da utopia do ser humano, do sonho do ser humano, que acreditou naquilo e disse que é possível. Então, essa coisa que a gente está falando hoje, das crianças passarem a ter lanche na escola, de nós passarmos a ter toda a gente em Moçambique não ter problemas de beber água. Nós passarmos a ter os nossos irmãos inovadores que têm ideia de voltarem para o país, desenvolver o país. O nosso país sair da miséria, sair dos 3 mais pobres do mundo para as 50 nações mais evoluídas do mundo. Isso tudo aqui é possível, meus irmãos. É possível desde o momento que a gente também se liberta, porque isso é uma outra prisão que colocam em nós. Né? Colocam-nos numa prisão para dizer que esses gajos não podem pensar mais do que isto. Tem que sempre pensar no mínimo, no mínimo. Não é só pensar em comer e dormir, fazer filhos, comer e dormir, fazer filhos, comer e dormir. Não podem pedir mais do que isso. Então, meus irmãos, então, outra coisa que eu queria, só para terminar, outro grande compromisso que nós queremos assumir com os moçambicanos, despartidarização da função pública, despartidarização do Estado. Esta coisa do nosso Estado está sendo gerido com células dos partidos no Estado. Tem um ministério e alguns até se gabam. Nas embaixadas. Nas embaixadas. É uma aberração. É uma aberração. Até você que é criminoso isso. Isso é criminoso. Células do partido. Eu até ouvi uma entrevista a alguém dizer, com orgulho, a nossa célula do Ministério das Finanças. Isso é um crime. Isso é um crime. Um documento que eu vi do Hospital Provincial de Niassa, escrito pela célula da OMM no Hospital Provincial de Niassa, usando convocatória com timbre do Estado, Ministério da Saúde, Hospital Provincial de Niassa, célula da OMM, no hospital, para convidar os funcionários todos do hospital para uma reunião, para trazer 50 meticais como contribuição simbólica para a pré-campanha do glorioso partido. Isto aqui, Moçambique, isto tem que acabar. Isto tem que acabar, isto não pode ser. Isto é uma das coisas que está a levar o nosso país a um atraso ao longo desses anos todos. Temos que acabar com isto. Instituição pública é instituição pública. Temos lá da CAD, da FRELIM, da RENAM, do Podemos, do MPN, não interessa. Mas aquilo tem que ser gerido com regras de uma instituição pública. Simplesmente. Acabou. Temos que acabar. E isto aqui, meus amigos, não pode ser só a nível do discurso. Temos que aprovar uma lei específica para despartidarizar, com penalizações sérias contra todos estes que usam o computador do serviço para fazer convocatórias de partido. Tem que ser penalizado. Apanhado e penalizado mesmo. É suspenso, penalizado. Mas tem que acabar. O Estado é apartidário, é público, é para servir a todo mundo. Mesmo o Venâncio ganhando as eleições, quando eu estiver a voltar da Alemanha numa missão de Estado, chegar no aeroporto de Mavalane, não é para vir a correr, senhoras, com capulares da cadê? Cadê? Não queremos isso. Já estão habituados. Estou a cumprir uma função.
função de quê? Do Estado. Fui representar as senhoras da Frelimo, do CAT, do MDM, do Podemos. Então não posso chegar no Estado para vir apresentar resultados de ter representado o povo. Vir pessoal do meu partido me receber numa fala não faz sentido. Isso deve acabar. Se quiserem falar comigo, eu vou ir lá à célula do partido, à célula do partido. Não é para virem me receber em lugares públicos e do Estado. E quando eu for para lá, para o partido, não é para levar carro protocolar, não. Aquele Mercedes, eu não sei o que é, da presidência da República, é da presidência da República que é público. Então, quando eu for ao meu partido, vou levar o meu Toyota, ou não sei o que, ou qualquer coisa, e vou para lá. E nem é para nada levar o protocolo do Estado também para o partido. Então esteja a acabar isto. Então, essa é um dos compromissos que nós estamos a assumir também nesse manifesto. Queremos um país normal, de liberdade, de inclusão, de reconciliar, em que o Estado funciona como o Estado, funciona normalmente como o Estado. Então, meus irmãos, meus amigos, há muita coisa que espero que os papéis que estão convosco possam ler com calma e possam contribuir. Nós aqui a nível da Alemanha temos o nosso irmão Costa, como está uma lista, o nosso irmão Costa é o nosso coordenador aqui da Alemanha, mas também há uma coordenação que vai para além do Costa. Também temos aqui o irmão Simbini também que está a trabalhar nisto, temos a irmã Paula Chissari, Paula Chissari, espero não estar esquecendo. E também temos o irmão Hernani, aqui está a nossa delegação da Alemanha. Temos o irmão Melisse, nosso grande empresário Melisse também. Espero não esquecer. Temos ainda o irmão Elder, que hoje Elders. não conseguiu juntar-se a nós, devido ao trabalho. Também temos a nossa irmã Mendy, né? Também temos a Alemanha também, a nossa irmã Mendy. A Mendy está aqui? Pode vir, irmã, Mendy. Então temos uma delegação muito grande, muito ativa na Alemanha, que eu estou muito agradecido. Então temos aqui, essa é a nossa coordenação da CAD na Alemanha. Uma salva de palmas. Então, vamos criar-se todos os mecanismos. Eu vou pedir que passe uma folha de presença. Toda a gente vai pôr o nome e o número de telefone. Então, para depois continuarmos a manter esse contato permanente. Então, eles depois vão pegar essa base de dados, que é para vos atualizar informações, não é? E para continuarmos também este contato, não seja só hoje, mas de forma permanente, a gente continua a ter esse convívio, estes encontros, para trocarmos impressões, sugestões e partilharmos os programas também da coligação. Alguma ideia? Está bem. Meus compatriotas colegas, agora vamos fazer uma pequena pausa de 10 minutos para um pequeno intervalo. Nesses pequenos 10 minutos, o engenheiro Venâncio recebe aqui um bolo oferecido pela nossa comunidade, em vosso nome também. Aqui temos a nossa colega que fez um trabalho excepcional aí à frente, que eles cortaram o bolo e vamos partilhar esse piada. E depois do pequeno intervalo começam as perguntas para o Sr. Venâncio, porque ele apresentou muitas ideias aqui. Eu penso que vocês estão cheios de perguntas e ideias também para ele levar para Moçambique consigo. E a outra coisa que existe aqui, nós fizemos aqui uma pequena caixinha para quem quer contribuir aqui, aquela caixinha onde está o senhor chega a levantar para ele, ou aqui assim um lugar para a pessoa também,
se pode dar a prenda em envelope e entregar diretamente aos senhores vivos, se quiser, ou claro. As possibilidades são dadas para apoiar sempre a campanha. Nós queremos vencer também as eleições no dia 9 de outubro. O número 3 está aqui conosco. Obrigado. Eu vou estragar isso. Quer dar algum parecer? Nós temos agora uma pequena pausa, vamos fazer agora, de 10 minutos para cortar um bolo. Espero que vocês aí em Moçambique, na diáspora, estejam atentos e estejam a gostar do programa. Tá? Temos cá... Continuamos ou cortamos? Continuamos ou cortamos? Continuamos a live? Cortamos a live, vamos fazer vídeo e depois vamos encaixar. Então, olha, nós vamos cortar a nossa live por enquanto para esta pequena pausa de 10 minutos. Depois desta pausa dos 10 minutos, nós vamos voltar. Então, um forte abraço aí para todos vocês. Um beijo e tchau!